Olá pessoal, sou Zé Poesia, poeta, compositor. Você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura, educação e outros assuntos. Esse vídeo eu estarei, mais uma vez, explicando uma poesia. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estarei postando diariamente. Essa série de vídeo é chamada de Explica Poesia, onde eu estarei explicando o making of da minha poesia, ou seja, explicando os bastidores, o que me levou a escrever aquela poesia, o que estava passando pela minha cabeça quando eu comecei a escrever a poesia. Bem, indo direto ao assunto, a poesia de hoje se chama Mal de Amores. Ela diz assim: eu não sei quem foi que inventou o mal, mas ele é bom para me ensinar a viver de amores. Meu primeiro amor me negava sua voz, me tratava como alguém de língua estranha, de impossível tradução, reduzindo tudo a um silêncio mórbido e cortante, que se arrastava ao longo de muitos dias. O meu outro amor era um mestre do engano, um perito em traições, que apesar de perdoadas, me assombrava a todo instante como um filme de terror, me fazendo trancar portas e janelas, pelo medo do ataque de um demônio à meia-noite. Mas me falta um espaço nesse texto, nesta folha, no meu corpo, alma e coração, para falar de outros males desse tal de amar. Vou ficando por aqui. O que me passou inicialmente pela minha cabeça quando eu comecei a escrever essa poesia foi a dificuldade de comunicação entre os indivíduos, entre o casal. E me veio a ideia de você tem aqui do lado uma imagem de alguém de determinada etnia e tem essa pessoa também de uma etnia diferente da outra. Essa ideia da linguagem, da dificuldade da linguagem. Um fala um idioma, outro fala outro idioma, né? O ser estranho, o estrangeiro na relação. E a partir daí, eu comecei a escrever a poesia até que ela se completou. Bem, eu vou falar a primeira parte da poesia e vou explicando parte por parte, parágrafo por parágrafo. Eu não sei quem foi que inventou o mal, mas ele é bom para me ensinar a viver de amores. Aqui na primeira parte, o eu lírico percebe que esse mal que ele vive, esse mal que ele experimenta, é um mistério para ele em termos de existência. Ele sabe que esse mal existe. Ele sabe que esse mal existe porque ele experimenta uma coisa ruim, uma experiência desagradável. O mal é um mistério para ele, mas ele sabe que ele existe. E se tudo que existe, todas as coisas que existem nesse mundo existem porque foram inventadas, porque alguém criou. Mas ele não sabe quem criou. Mas ele sabe que essa criação tem um propósito para a vida dele. Ele sabe que essa criação tem uma utilidade. Qual é a utilidade do mal para o eu lírico? Que o mal é bom para ensinar a ele a viver de amores. Esse mal testou o eu lírico a ponto de ele experimentar o amor a partir desse mal. Ele começou a amar mesmo vivendo mal. Começou a ter experiências de amor e ser uma pessoa melhor mesmo experimentando o mal, mesmo sendo alvo do mal, mesmo sendo atacado pelo mal. E a segunda parte da poesia diz assim: meu primeiro amor me negava sua voz, me tratava como alguém de língua estranha, de impossível tradução,
reduzindo tudo a um silêncio mórbido e cortante que se arrastava ao longo de muitos dias. Um dos males que o eu lírico experimentou foi o desprezo pela comunicação. Era negado a esse eu lírico a capacidade de falar, de se comunicar com o seu amor. A pessoa que ele amava estava lhe negando a comunicação. Era como se ele não existisse. Era como se o eu lírico falasse uma língua estranha, uma cultura, vivesse uma cultura estranha. A linguagem era uma forma, ou a não linguagem, o silêncio, era um meio pelo qual o eu lírico sofria. O mal veio pela não comunicação, o mal veio pela atitude intencional de quem o eu lírico amava, de não lhe dar o direito, ou não lhe dar o direito ou a honra de se comunicar com ele. Você está comigo, eu sei que você me ama, mas eu não quero me comunicar com você, eu não quero falar com você. E esse silêncio, ele era cortante. Esse silêncio era mórbido, era quase que mortal. O ambiente causava um ambiente extremamente opressor, deprimente para aquela pessoa que dependia da comunicação do seu amor. Naquele momento, o falar, estar em sintonia, falando um com o outro, era uma realidade que o eu lírico não sentia e não experimentava isso. E aquilo lhe causava dor, aquilo lhe causava sofrimento, porque ele de alguma forma ficava perdida diante da atitude do seu amor de não falar com ele, de não se dirigir a ele, de estar em silêncio ou de tratá-lo como uma pessoa estranha. O eu lírico então sofre por conta dessa dificuldade e dessa não comunicação, desse isolamento no relacionamento. A terceira parte diz assim: o meu outro amor era um mestre do engano, um perito em traições, que apesar de perdoadas, me assombravam a todo instante como um filme de terror, me fazendo trancar portas e janelas pelo medo do ataque de um demônio à meia-noite. Percebe que no segundo parágrafo o eu lírico relata a experiência que ele teve com o seu primeiro amor. Uma experiência frustrante, de dor, de sofrimento, por conta de um problema central, que era a falta de comunicação. Um problema central, que era o silêncio que incomodava, que punia, que o entristecia. Então, ele vai o quê? Vai para um outro amor. Ou seja, já que aquele relacionamento, o ponto central não foi resolvido, que era o problema da comunicação, da dor vinda da falta de comunicação, do sofrimento vindo pela falta de interação, ele então procura um outro amor. Só que esse outro amor era o mestre do engano, um perito em traições. Esse outro amor tinha um problema de enganar e de trair. O engano, a traição, fez também com que esse eu lírico sofresse os males desse amor. Ou seja, o eu lírico amava alguém que o traía, que o enganava, alguém que era um mestre do engano. É uma pessoa que estava tão acostumada a enganar que ele tornou-se um mestre do engano. Fazia tantas vezes isso que se tornou um perito, uma pessoa extremamente perita na traição, no engano. E essa atitude do amor desse eu lírico fez com que ele sofresse várias vezes, e a primeira, o engano, ou todos os enganos e traições sofridas,
elas foram, de alguma forma, perdoadas. Porém, os efeitos dessa traição, os efeitos desse engano, assombravam o eu lírico, como se fosse um filme de terror. Era como se visse imagens de terror, de medo, de angústia, semelhante ao filme de terror em que as pessoas estão buscando se esquivar ou se proteger de um mal iminente, tranca portas, tranca janela. É como um ataque de um demônio. Ou seja, a perturbação mental, emocional, vinda das traições e dos enganos, fizeram com que o eu lírico começasse a passar mal e a sofrer e a ter uma vida perturbada e a sofrer mais uma vez por amor. Notem que desde o primeiro amor do eu lírico até o segundo, ele estava sofrendo por amor, porque amava, e apesar dos problemas, ele estava ali amando. E ele passa para o segundo amor, e o segundo amor era traiçoeiro, era traidor, e ele passou a sofrer por conta dessa traição, desse engano. Aí o eu lírico fecha no último parágrafo, a última parte, dizendo assim: mas me falta espaço nesse texto, nessa folha, no meu corpo, alma e coração, para falar de outros males desse tal de amar. Vou ficando por aqui. Ou seja, ele vem relatando desde o início a sua experiência de dor, de sofrimento, pelo fato dele amar. Ele vai falando a experiência que ele teve com os amores. O primeiro amor, o segundo amor e tantos outros amores que ele não enumerou. Ou seja, desde o início até o fim desta poesia, ele vai relatando as suas experiências, a sua dor, o seu sofrimento pelo fato de ele amar e o como essa pessoa traz no seu corpo, na sua alma, no seu coração as marcas desse amor. E por mais que você, ou seja, foram tantas e tantas dores, tantos e tantos sofrimentos, que não tem espaço para escrever. Não existe texto, não existe texto que cabe todos os males que ele sofreu. Não existe folha que cabe todos os males que ele sofreu. Não existe corpo, mesmo que ele pudesse tatuar o seu corpo, citando todos os males que ele sofreu por conta de amar. Não existe corpo para isso. Mesmo se ele pudesse gravar na alma todos os males que ele sofreu por conta do amor, a alma seria insuficiente. Se ele pudesse escrever no coração tudo que ele passou por conta dos males desse tal de amar, seria insuficiente. Ou seja, dando a entender que ele sofreu muito e muita coisa. O eu lírico é um sofredor, aquele que sofre pelo amor, aquele que vai se relacionando, se doando, sofrendo por amor. Chega um tempo, ele vai para um outro amor e sofre outros males, fica ali até que não dá mais. Ele vai em seguida em direção a um outro amor, vai vivendo de amores em amores, porque desta forma, ele vai aprendendo a viver de amores. Ele vive de amores por conta dos males que ele sofre. Por isso a pergunta: eu não sei quem foi que inventou o mal. Isso é um mistério para mim. Mas o mal é bom, porque para me ensinar a viver de amores. Eu vivo de amores através dos males que esse amor me causa. Eu vivo de amores e experimento uma gama de males que esse amor me causa. Quanto mais males, quanto mais dor e sofrimento, mais eu vou vivendo de amor. Quanto mais experiências desagradáveis, mais prova o quanto eu amo, o quanto eu estou disposto a amar. E quando chega um limite, quando chega um ponto onde eu não tenho como
eu passo para o outro amor, um outro amor, um outro amor, um outro amor, porque eu vou vivendo de amores, de mal de amores. Eu vou vivendo de experiências e mais experiências, de mal de amores. Então, me falta espaço para explicar tudo o que eu passei, desde o primeiro amor até aqui. Me falta espaço para declarar. Poderia escrever livros e mais livros por conta dos males de amor, dos males por conta do amor. Então, esta é a poesia de hoje, essa é a reflexão bem simples, curta, sobre a poesia Mal de Amores. E você? Você concorda com a reflexão que foi feita nessa poesia? O que você poderia acrescentar ao ler essa poesia? Quais elementos que eu não citei e você poderia citar? Então coloca aqui nos comentários. Então curta, compartilhe. Aqui embaixo na descrição está um link onde você vai ter acesso a essa poesia declamada, com música de fundo, com legenda. Vale a pena conferir, ok? Bom, desde já eu agradeço e até o próximo vídeo.